Um dos clientes que eu mais gostei de trabalhar foi o Thiago Finch, justamente pela importância que ele dá para o audiovisual em cada vídeo que ele produz. Eu conheci o Finch em 2020, quando ele postava muito conteúdo de lifestyle no Instagram dele, com aquelas fotos incríveis, os vídeos que deixavam todos desejando ter aquela vida também. E essa foi uma estratégia que funcionou muito há alguns anos atrás. Não é à toa que o Finch fez, um dos maiores lançamentos da história do marketing digital. E muito antes da gente trabalhar junto, ele já dava importância para a qualidade audiovisual na sua criação, e eu arrisco dizer que ele foi um dos primeiros a trazer essa importância para o mercado de marketing digital. Afinal, foi isso que fez ele estar onde ele está hoje. Alguns anos se passaram e lá em 2023 eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente através do excelente trabalho que a gente estava desempenhando no canal do Daniel Penin. Na época, ele não postava vídeos no canal do YouTube dele, mas com o crescimento do canal do Daniel, isso chamou a atenção dele e de todo o mercado também. E um ano depois, em 2024, quando eu fundei a FOL, ele se tornou o nosso cliente. E foi assim que a gente deu início às produções dos vídeos no canal do YouTube do Thiago Finch. Nós, da FOL, fomos responsáveis pela pós-produção dos principais vídeos no canal do Finch, e nessa aula eu quero fazer, junto com você, um breakdown completo de como que funciona a produção, a captação de um vídeo cinematográfico do YouTube do Thiago Finch. Importante ressaltar que a FOL não era 100% responsável pelas captações, mas como eu já participei diversas vezes de captações no Finch, eu posso passar aqui o maior número de insights possíveis de como que funciona as captações dele. O vídeo que eu vou analisar junto com vocês aqui nessa aula é esse aqui. Eu não trabalho mais com marketing digital. E antes da gente começar essa análise, deixa eu te dar um contexto dessa época do Finch. Após o lançamento do Nômade Milionário Legacy, que ele fez lá em 2023, o Finch decidiu que em 2024 ele iria se mudar para Los Angeles e morar em uma das mansões mais caras e famosas de Bel Air. E usar toda a influência que ele tinha somado com um lifestyle ainda mais surreal, digamos assim, para criar conteúdo para suas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube. E foi justamente nessa época que a gente entrou como time oficial de pós-produção do YouTube, nesse período de 2024. E o primeiro vídeo que ele postou, depois dele já estar nessa mansão em Los Angeles, é justamente o vídeo que a gente vai analisar junto nessa aula de hoje. A ideia era trazer um formato cinematográfico de Hollywood para dentro do YouTube, algo que particularmente eu nunca tinha visto antes na criação de conteúdo brasileira. Então vamos começar assistindo junto aqui para você entender o que eu tô falando. Vamos deixar de lado toda aquela besteira motivacional e ir direto ao ponto aqui. Se você me conhece como o maior player do marketing digital, primeiro, você está me subestimando. Segundo, você não tem a mínima ideia sobre como esse mercado realmente funciona. Hoje, você vai entender que tudo que eu fiz no marketing digital não passa de uma grande engrenagem para um negócio ainda maior. Enquanto alguns players estão pensando em... Tá legal? Deixa eu terminar essa termos parte. de criação de sites, gestão de mídias sociais, tráfego pago, o meu jogo é o de ecossistema de negócios, inovações e produções hollywoodianas. Aqui a gente já tá no nosso primeiro cenário desse vídeo, que é um cenário bem bonito. Aqui, como eu já falei para vocês, é a parte da mansão, já ali do Thiago Finch. E para esse vídeo em específico, nós utilizamos 5 cenários diferentes. O primeiro cenário é esse cenário que você está vendo, o cenário do spa, que é onde a gente iniciou o vídeo. Em questão de composição, é uma composição bem simples, onde ele fica centralizado aqui no meio da regra dos terços, então algo bem comum. O que eu diria que é o maior diferencial aqui, desse primeiro cenário, a grandiosidade disso, sabe? É ver que isso daqui realmente parece que ele tá num spa, mas na verdade é a casa dele, Isso aqui era o banheiro dele. E o objetivo desse vídeo é, transparecer riqueza, poder, e os cenários trazem essa sensação de grandiosidade, Tem alguns elementos bem interessantes aqui. Essa estátua de cavalo que eu acho bem legal. Em questão de iluminação, não tem muito segredo aqui não. A gente está usando só iluminações do próprio ambiente aqui e com uma luz principal que está apontada aqui, no rosto do Finch. Tem um ponto interessante que vocês podem ver que a imagem ela tá bem achatada, Ao invés de ser o 4K padrão, que preenche também todas essas partes pretas, a gente está usando um tipo de lente específico aqui, que são lentes anamórficas. As lentes anamórficas, elas esticam mais a imagem e trazem uma sensação de amplitude maior
para a cena, deixando esse look bem bonito, bem cinematográfico. Então sempre quando você vê que tá essas barras pretas em vídeos, você já sabe que o filmmaker utilizou lentes anamórficas nesse caso. Deixa eu falar um pouco dos equipamentos que a gente utilizava no canal do Fint. Para esse vídeo, nós utilizamos uma Ursa 12K, que é uma câmera de cinema da Blackmagic. Ela não é a minha câmera favorita de captação, porque ela é bem grande, bem pesada, e operar ela não é algo tão simples. E, sinceramente, pela qualidade de imagem que ela entrega, eu ainda prefiro a minha FX3, que é muito mais compacta. Eu arrisco dizer que a FX3 tem até um range dinâmico melhor do que uma Ursa 12K. E assim como eu já falei, né, nós utilizamos um kit de lentes anamórficas da Viltrox. São lentes bem robustas, de ótima qualidade. Eu gostava bastante do look que elas criavam para os vídeos e eu não tenho nada o que falar em relação a essas lentes. São realmente muito boas. Porém, são lentes com foco manual, tá? Então você precisa ter um foquista ali ao tempo todo, vendo se está encaixado o foco, para você não acabar perdendo a sua gravação. A maioria das lentes anamórficas são com o foco manual, tá? Então você tem que se atentar nesse ponto, caso você queira também investir em uma lente anamórfica. Para essa cena em específico, a gente estava usando o microfone Shotgun da Rode, se eu não me engano, era o NTG2. E aqui, para ele não aparecer na cena, tinha uma pessoa que ficava mais ou menos aqui, segurando uma girafa, e o microfone ficava apontado de cima para baixo, para não aparecer na cena. E é a mesma forma que os filmes fazem hoje em dia, né? Tem uma pessoa específica que é só responsável pelo áudio ali, e essa mesma pessoa garante que o áudio está sendo captado da melhor forma, com um fone de retorno também, né? Então, a gente tinha uma pessoa só para essa função, para gravar os vídeos do YouTube do Fint. E além desse cara que ficava segurando o microfone, a gente tinha o câmera, né, que ficava, obviamente, atrás das câmeras, e a gente também tinha o diretor, que ficava repassando ali roteiro, garantindo que a cena estava sendo gravada da melhor forma. De iluminação, nós usávamos uma 200x e uma 600x da Aputure, junto com 3 Infinibars PB12, que o tamanho delas é o maior que tem disponível do mercado, e elas também são da Aputure. Eu acho que esses são os bastões de LED com a melhor qualidade do mercado, é um sonho de consumo para todo mundo. E eu falo mais, tá, desses bastões nas aulas do treinamento Filmmaking avançado, então se você ainda não viu, vale muito a pena conferir. E ele abre, né, o vídeo com uma mulher fazendo massagem nele, pô, muito característico do Fint isso, né? E aí você pode estar pensando, nossa, mas é o que? A namorada dele? Não, pessoal, isso aqui é uma atriz, né? Assim como a gente tem nos filmes, nas séries, são atores, né, que estão ali atuando, representando aquele longa-metragem, digamos assim. Aqui no YouTube a gente tentou trazer também isso, né? Então, essa daqui é uma atriz paga lá de Hollywood, que fez, digamos assim, essa diária de trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. É algo bem único, assim. Eu, particularmente, nunca vi isso no YouTube brasileiro. E a gente tem essa cena aqui, né, alguns enquadramentos, né? Então, cada enquadramento desse, a gente tem que setar a câmera, montar a iluminação, gravar. Depois, trocar o setup todo. Essa outra cena que ele levanta, também troca a iluminação, troca a câmera, muda a posição da câmera, faz a fala. E essa cena, outra coisa, né? Então olha só o trabalho para gravar só essa primeira parte do vídeo. Se a gente avançar um pouquinho aqui, né, a gente tem algumas interações ao longo dessa cena, que eu acho bem legal, né? Então chega uma pessoa pedindo para ele assinar um documento, um papel, e a próxima cena também é bem legal. Vamos assistir junto aqui. Não começou hoje. Eu já pensava dessa forma desde antes de subir o meu primeiro anúncio na internet. Tudo o que eu fiz foi pensado estrategicamente para que eu chegasse exatamente aqui, onde eu estou hoje. E é exatamente isso que as pessoas não fazem. Principalmente no mundo do mercado de marketing digital brasileiro. As pessoas só pensam muito em fazer dinheiro, mas se esquecem que o dinheiro é apenas uma moeda de troca. O mais importante é pelo que você vai trocá-lo. O dinheiro é uma ferramenta estratégica. Essa cena, vocês podem ver que tiveram muitas trocas, né? De enquadramento, de composição, e a mesma coisa da primeira cena. Cada uma dessas trocas, a gente tem que fazer toda uma mudança de iluminação, de câmera, trocar lente. É complexo, é demorado, mas que o resultado fica bem dinâmico, né? Não é como se tivesse uma câmera única parada e ele estivesse falando ali o que ele tem que falar. E um ponto também interessante é que nesses vídeos, nessas atuações, o Fint, ele não tá usando um teleprompter, né? Então, ele tem que pegar o script, decorar
o que ele vai falar e atuar, né, como se fosse um filme mesmo. Os atores, quando eles estão fazendo os filmes, eles não têm um teleprompter assim como eu tenho para gravar as aulas, os meus vídeos do YouTube, para ser mais rápido e otimizado as gravações. Não, eles precisam decorar tudo o que eles precisam falar, palavra por palavra, e assim transmitir isso atuando da melhor forma possível. E aqui nos vídeos do Finch, nessas cenas, onde são trechos, né, um pouquinho mais curtos, a gente faz esse esquema de ele decorar a fala, depois falar isso, né, pra câmera e a gente conseguir captar. Aqui a gente estava usando uma luz, né, para iluminar ele de cima para baixo. Aqui então tinha um tripé com uma luz iluminando ele e todo o restante são luzes do próprio banheiro, digamos assim, né? Mas a captação aqui, o mais complexo é justamente fazer essas trocas o tempo inteiro, né? Ó, vocês podem ver que aqui a gente teve que mudar tudo, tirar tudo para daí sim gravar. E se eu não me engano, tem uma própria luz mesmo do banheiro aqui, né? Então, se eu não me engano, nesse take específico, a gente usou só as próprias luzes ali do banheiro para criar a iluminação desse take. E, pô, ficou bem bacana. Você vai trocá-lo. O dinheiro é uma ferramenta estratégica. E o mais legal, né? Toda a trilha é perfeitamente sincronizada ali, né? Com o que o Finch tá falando. Dá muito gosto de você pegar esse material para editar. Pelo menos eu, como um editor, assim, eu vejo tudo isso e falo, nossa, que legal, é um trabalho que sai dos padrões, né? E a gente gosta de pegar coisas diferentes, coisas novas, assim, né? De trabalho. E isso aqui, cada projeto do Finch, cada vídeo do Finch era algo super diferente, super inovador. E é muito legal poder trabalhar com clientes que também buscam essa inovação o tempo todo. Partindo aqui, né, para os outros cenários, aí fica algo mais simples, né? Então, digamos que aqui até os primeiros 3 minutos do vídeo é algo bem dinâmico, bem voltado a cinema mesmo, mas como esse aqui é um vídeo de 18 minutos, é inviável a gente conseguir, de forma eficiente, poder fazer todos esses 18 minutos dessa mesma forma, né? Com troca de cenário, ele decorando, né? Então tem uma parte Talking Head, né? Que é justamente a próxima parte aqui. Esse daqui é o cenário Talking Head, onde fica a maior parte do vídeo, né? Aqui, se eu não me engano, a gente não estava usando a Ursa, tá? Eu tinha falado que o equipamento de câmera que a gente utilizava era uma Ursa, porém, a gente tinha outras câmeras que eram câmeras da Canon. Se eu não me engano, era a R5, que a gente está utilizando aqui. Porém, né, o próprio Dudu, né, que é o diretor de brand, o diretor criativo do Finch, ele decidiu depois trocar, né, todos os setups de Canon. Eles trabalhavam com Sony, depois trocaram para Canon quando eles foram aqui para Los Angeles, depois eles voltaram para Sony porque não gostaram muito da Canon. Interessante, né? Mas aqui vocês podem ver que mudou, né? Agora tá em 4K, não tá mais aquelas bordas pretas gigantes na tela, justamente porque ele trocou a câmera e a lente. E aqui, né, já volta tudo normal. É bem mais rápido de gravar essas cenas aqui, que é com TP e num único cenário. Então, é bem mais rápido. E a iluminação também, aproveitando muito do que já tem aqui. Esse aqui era o escritório do Finch. Tem uma iluminação principal, que tá vindo na parte de cima, em cima do monitor aqui, tem uma luz principal, e uma outra luz tá fazendo a função de recorte do outro lado. Particularmente, eu achei que o rosto dele ficou um pouco escuro demais desse outro lado, mas dá pra ver, né? Dá pra ver bem o rosto dele. Foi a luz que o diretor de fotografia decidiu criar para essa cena em específico. Mas a composição, vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais pra esquerda, né? Propositalmente. E ele vai interagindo, né? Bastante ao longo dessas gravações, né? As animações também, né? Que a gente fez para esse projeto, que ficaram bem legais. Vocês vão conseguir ter acesso a isso em aulas aqui também do módulo prático do Thiago Finch. E se a gente for, né, mais pra frente, vocês podem ver que a gente também vai ter outros cenários de Talking Head, digamos assim. Esse aqui é o meu cenário favorito. Caraca, olha isso, pessoal. Deixa eu até pegar a transição aqui dele entrando. Essa parte do vídeo é fenomenal. Mover um grande ecossistema de um business que existe fora do seu campo de visão. Bom, bem-vindos ao meu mundo. Aquilo que... Meu amigo, olha isso. Caraca, isso aqui é, tipo, qualquer pessoa vê isso aqui no YouTube, cara, tipo, não tem como você não olhar e não se impressionar com isso aqui. Tem uma Lamborghini aqui, uma Ferrari aqui, esse carro preto aqui atrás é um Bentley, que é um dos carros mais caros também, uma das marcas mais consagradas de carro que tem. Essa motinha elétrica também, que dá um charme, né, deu um equilíbrio pra composição, mas isso aqui é muito surreal, é muito absurdo. Muito absurdo mesmo. Aquilo que vocês conhecem de mim através das redes sociais é, da mesma forma, um pequeno propulsor, uma pequena engrenagem que ajuda a gerar o efeito flywheel no meu grande ecossistema. Da mesma forma que nos outros cenários a gente tinha muita iluminação do próprio ambiente ali, aqui também é a mesma coisa, né? Então,
a iluminação do teto aqui, iluminou todo o cenário, digamos assim, e uma luz principal ali iluminando o Finch. Então vocês podem ver que não era algo muito de captação, assim, de iluminação, não era algo que, nossa, pensar na fotografia perfeitamente. Não, porque o próprio cenário já era tão maravilhoso que não precisava fazer muito para extrair o melhor daquilo. Então algo bem bacana. Esse cenário aqui, do vídeo inteiro, esse daqui foi o cenário mais bacana, que eu mais gostei aqui. Se a gente for um pouco mais pra frente, a gente tem o cenário final. Pô, esse cenário também é absurdo. Se liga, pessoal. Deixa eu até voltar aqui pra pegar a transição. É assim que eu faço. Em sua autobiografia. Caraca, não, isso aqui é muito cinema, né, velho? É muito legal. Talvez, ó, uma coisa que eu faria diferente aqui, né? Então ele sai andando, ó. É assim que eu faço. Ele saiu. Aqui, ele já tá sentado. Eu talvez teria pensado em colocar ele entrando e sentando no cenário. Faria mais sentido, né? Daria uma continuidade perfeita pro take. Né, como se ele tivesse saído da garagem e ido até aqui a parte externa da casa para fumar o charuto dele. Essa música, cara. Em sua autobiografia. Aqui a luz a gente está usando muito do próprio fogo. Isso aqui é uma lareira de área externa que tinha ali na casa. E aqui a única luz que a gente está usando é uma luz que está recortando ele aqui, que está fazendo como se fosse a luz da lua, que é a luz que está iluminando. Se eu não me engano, eu estava usando ela sem softbox, sem nada, só com o próprio refletor. Benjamin Franklin, um dos pais dessa terra que eu estou pisando, uma vez disse: tendo me levado da pobreza e obscuridade em que nasci e fui criado, a uma situação de prosperidade e certo grau de reputação no mundo, e tendo passado a vida até agora com considerável parcela de felicidade, é possível que a posteridade queira conhecer os meios a que recorri. E ele tá certo, apesar dessa confusão toda. É natural que as pessoas queiram saber como alguém bem-sucedido alcançou o seu próprio sucesso. E aí o vídeo ele se encerra nesse cenário aqui mesmo, né? Deixa eu até lembrar aqui, ó. Ele pega a nota, deixa eu ver. Essa parte é legal. Sua reputação foi tão relevante que hoje o seu rosto está estampado em um dos símbolos mais icônicos do American Dream, na nota de $100. E ele conseguiu tudo isso vindo de baixo. Bom, é esse o tipo de pessoa que eu me inspiro. Em um dos seus maiores ensinamentos, Franklin conta o segredo do seu sucesso que, coincidentemente ou não, é também o meu segredinho. Olha, aqui vai até o final. Você será controlado por ele ao invés de controlá-lo. E é por isso tudo que o Thiago Finch que vocês veem no Instagram é só um personagem coadjuvante de uma história. Nessa parte aqui, nessa cena, né, pessoal, a gente não estava utilizando o microfone boom. Vocês podem ver que tem um negocinho aqui, ó, no terno dele, e aí ele tava com uma lapela. Cujo protagonista vocês ainda têm muito a conhecer. E a lapela que a gente usava também era da Rode, era uma lapela quadradinha, assim, é a mais conhecida que tem. Eu não lembro o modelo exato, mas vai estar aparecendo uma foto dela aqui agora. E aí ele fala aqui a frase, o jargão final dele. Eu te aguardo nos próximos episódios. Brindaremos. Cara, absurdo, é muito legal. Todos os vídeos do canal do Finch são muito bons. E caso vocês queiram ver toda a grandiosidade do que era isso aqui que a gente estava gravando, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo aqui, ó. Eu trouxe os meus pais à minha casa de 350 milhões. É um vídeo onde ele faz um tour completo lá pela mansão e aí vocês conseguem entender a grandiosidade de todos os cenários ali que a gente tinha para gravar e tudo mais. E eu tive a oportunidade de estar presente captando lá em Los Angeles para o canal do Finch e assim, foi uma experiência incrível. Poder estar do lado de pessoas que valorizam qualidade audiovisual é um privilégio e poder ter certeza que cada vídeo bem sucedido no canal do Finch, a qualidade audiovisual foi aplicada de ponta a ponta. E é isso que fortalece branding, aumenta a percepção de valor da audiência e consequentemente faz você faturar
mais. Eu espero que os conhecimentos que eu te passei aqui tenham sido valiosos e a gente se vê numa próxima aula.